esta potente, de los tres mosqueteros. Sinopscast, um podcast de Miguel Duarte e Eddie Silva. Bem-vindos ao primeiro episódio do Sinopscast, o episódio da sinopsfilms.pt, uma empresa da qual nós somos os dois proprietários. O meu nome é Miguel Duarte. O meu nome é Eddie Silva. Os dois começámos a empresa o ano passado. É um projeto que nós temos em mente já há algum tempo, em que inserimos o vídeo, ou tentamos fazer uma aproximação do vídeo de uma outra forma, de um outro ponto de vista, em que inserimos mais o storytelling e fazemos as coisas, tentamos fazer as coisas de uma maneira que consiga fugir um bocado do padrão. Sim, tentar que o produto final se aproxime mais do tipo de pessoa que nós temos à frente. Exatamente, eu concordo. Não fazer o padrão. Não seguir os padrões do mercado e tentar fazer com que cada cliente seja um cliente. Tentar ouvi-los, tentar perceber o que é que eles gostam para que o filme seja a cara deles. E não seja só, por exemplo, no caso dos casamentos, mais um filme de casamento. No caso das empresas, mais um vídeo corporativo ou um filme corporativo. Uma coisa que deixa de ser orgânica, não é? Porque não... Sim, porque no fundo é teres uma receita Não, a receita é o que normalmente se faz, que é, exatamente, pega-se na receita e faz sempre a mesma coisa. Só que às vezes na receita temos que alterar algumas coisas para aquilo ficar mais de acordo com... É o que nós pretendemos mesmo, é fugir dessas pré-fórmulas, fugir dessas receitas que são aplicadas de uma forma mais, eu diria talvez, mais contínua, faz com que as coisas, lá está, como tu estavas a dizer, faz com que as coisas não se aproximem daquilo que é o cliente, mas daquilo que é o trabalho em si. No caso dos casamentos, por exemplo, falando dos casamentos, os casamentos têm a particularidade de serem sempre duas pessoas a casar, não é? Sejam elas do mesmo sexo ou não, isso não interessa. Mas a não ser que tu faças casamentos em Las Vegas, que dá para casar com skates ou cães. Ok. Olha, não sabia dessa. Pronto. E aí as coisas já não sei se vale de alguma coisa, não sei se tem algum... Já eram um bocadinho diferentes, mas nós, e principalmente tu, que tens uma carreira já vasta no mundo dos casamentos, principalmente no mundo dos casamentos, sabes que é muito fácil cair naquela tentação da tal receita, não é? Porque há um make-up dos noivos. É o mais fácil. E é o mais rápido. E não tens de chatear. Sabemos também que há aqui outra questão de que nem sempre as pessoas às vezes valorizam da mesma maneira o trabalho e nem sempre estão dispostas a investir o que nós julgamos ser, nós e outros colegas, julgamos ser justo para uma dedicação mais intensa. E cabe-nos a nós também, se calhar, educar também os clientes um bocadinho nesse sentido. Um bom cliente é aquele que valoriza aquilo que tu fazes, não é? Exatamente. E é isso que nós... Não é estás à espera das pessoas que venham te pedir um filme porque a mãe disse que aquilo tinha que ter um filme e o padrinho disse que aquilo tinha que ter um filme e então eles vêm ter contigo porque tem que ser, preciso um filme. Tu não vês um... É como precisar das alianças para casar, mas as pessoas não precisam de um filme para casar. Nem toda a gente tem que ter um filme. Exatamente. As pessoas não valorizam isso. E esse é o tipo de cliente que a gente não quer. Não quer. A gente quer uma pessoa que valorize as coisas, porque só valorizando é que a gente pode extrair das pessoas aquilo que elas querem para conseguir fazer a tal receita, mas adaptada a eles. Boas palavras, exatamente. E fugir o máximo, porque lá está, é aquilo que eu estava... Quando nós falamos em receita, é fácil cair nela. Isto porquê? Porque os casamentos têm uma rotina que, mais para a esquerda, mais para a direita, acaba sempre por ser seguida, apesar de hoje as coisas estarem também a evoluir noutro sentido, dependendo das gerações, dependendo das zonas
E as zonas acho que é um fator até que é importante nesta situação em Sim, que... até mesmo a estrutura do casamento, não só falando no vídeo, na fotografia, a estrutura do casamento também está a mudar, não é? Eu acho que os casamentos cada vez têm menos pessoas e são mais intimistas. Exatamente. Isso cria também um bocadinho a tal a cara dos noivos, não é? O casamento é a cara dos noivos e não a cara dos convidados, porque o que acontecia até agora muito é que os noivos faziam o casamento para agradar aos outros, para agradar os convidados, pronto. Exatamente. Os convidados é que ditavam que tipo de casamento é que era, se era com buffet, se era sem buffet, se entravam à tarde, se Os entravam pais de manhã. Pois, exato. Quando eu digo convidados é tudo que seja sem... tudo além dos noivos, tudo o que está à volta dos noivos, pronto, sejam irmãos, sejam padrinhos, sejam pais. Eu acho que é importante nós sabermos ouvir, e nós no caso, por exemplo, que temos uma empresa que serve um determinado tipo de cliente, é importante saber ouvir, mas mesmo sendo noivo, é óbvio que é importante saber ouvir quem está à tua volta e que tentar extrair daí aquilo que vai de encontro àquilo que tu és, não é? Claro. Porque um casamento é muito fácil, se calhar, por exemplo, para nós, enquanto profissionais nesta área, se tivermos que organizar um casamento, para nós torna-se, se calhar, mais fácil para uma pessoa. A maioria das pessoas casa uma vez na vida. E é isso que se pretende, não é? Pronto. Sim. Não é estar aqui a casar a cada ano. Mas o que faz com que podem já ter ido como espectadores, mas nós, como estamos muito nos bastidores, conseguimos observar muita coisa. Uma das coisas que a gente tem vindo a falar, e neste episódio até, neste primeiro episódio da Synopscast, o nosso foco é tentar explicar quem é que nós somos e como é que nós encaramos todo o trabalho, não só de casamentos, mas também temos interesse cada vez mais também em fazer filmes para empresas, contar, porque até as empresas também existe um sentimento agregado muitas das vezes às empresas. Há pessoas que não têm só a empresa porque precisam de ganhar um ordenado. Tem uma história, né? A empresa tem uma história. Tem uma história, porque é que ela foi fundada. E essa história precisa ser contada. Exatamente. E é aí que nós entramos. As pessoas gostam de histórias. As pessoas gostam de histórias e ligam-se a elas, e cada vez mais é importante, até mesmo a nível, falando também de marketing, é importante as empresas perceberem que as pessoas, ao ligarem-se a histórias, facilmente, se calhar, conseguem chegar a uma audiência que podem criar possíveis clientes, contando bem uma história. Não é preciso inventar, como é óbvio, a história existe, é preciso contá-la da melhor maneira, e nós também costumamos falar disso variadíssimas vezes, que temos várias empresas e marcas a fazerem publicidades que mais parecem curtas-metragens muitas das vezes, porque contam uma história e as pessoas ligam-se a ela, e se amanhã tiverem que ir comprar um cartão de telemóvel, se calhar vão para aquele lado ou para aquele, porque se identificaram mais com... Sim, não é chegar lá, mostrar o produto e comprem que é bom e custa X. Exatamente. Óbvio. É o que elas querem no final, não é? Como é óbvio. O que elas querem vender o produto, mas não é... Eu admito que o dinheiro muitas das vezes é um fator que pode eventualmente dividir as pessoas. É óbvio que há pessoas que ganham o ordenado mínimo e há pessoas que ganham 10 vezes mais, e isso, pronto, não... Mas isso também vamos nos estar a martirizar por tudo, né? Pelo sítio onde a gente nasceu, que temos certos privilégios em relação a outras pessoas, mas isso é como tudo, né? Exatamente. Não dá para... As pessoas não são mais ou menos por terem mais ou menos dinheiro, mas... E devemos nos focar sempre naquilo que podemos controlar, porque há coisas que não podemos controlar, e pronto. Falando do nosso trabalho, nós sabemos o valor que ele pode vir a ter para a vossa empresa, para o vosso casamento, e continuamos muita gente a fazer aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que é contratar o fotógrafo e o videógrafo, porque tem que ser. Não. Eu pessoalmente nunca fui a nenhum casamento como convidado que não estivesse lá. É como tu teres casamentos
tem que ter sempre convidados, não há? Casamentos que só são entre as duas pessoas e não tem convidados. Que já existe. E se calhar quem vir aquilo pensa assim: estes gajos são um bocado estúpidos, não é? Quer dizer, não tem convidados, não. Sim, sim, Mas a gente tem que respeitar um bocadinho aquilo que. São outras mentalidades, É são outras maneiras. ideias. É como. Que é o caso do eloping também, cada vez está mais na moda, que é o casamento entre duas pessoas. É como uns noivos olharem para um certo tipo de casamento e pensar: eu gostava de fazer um casamento assim. Mas a verdade é que nem toda a gente pode fazer o casamento que quer, não é? Por vários motivos. Não, mas eu acho que maioritariamente até culturais. Sim, porque se calhar quem está à volta, sim. tu tens uma ideia diferente e toda a gente acha que essa ideia ou é ridícula ou não vai de encontro aos padrões. Não, mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas, como querem seguir um certo tipo de casamento, acabam por cair na parte de, querem fugir das formalidades. Mas como querem fazer um certo tipo de casamento que não é a cara deles, acabam por cair nas formalidades na mesma. Ok. Estás a perceber? Se calhar também estás a querer dizer que há aqui dois extremos. É aqueles que apostam tudo nas formalidades e o outro que não quer apostar tanto nas formalidades e acaba por ir para o outro extremo e acaba por ir para as formalidades na mesma. Exatamente. Porque não quer ter uma formalidade. Estamos a falar mas de uma volta fundo, a 360 graus. No fundo está aí na mesma porque está a seguir o padrão de outra pessoa. E não está a fazer o casamento à imagem dela. Pois. No fundo está a seguir formalidades na mesma. Até não só falando do vídeo ou da fotografia, mas até, por exemplo, uma wedding planner deve ter essa sensibilidade, né? Ou seja, acho que é muito importante conseguir sentir o pulso aos noivos e tentar encaminhá-los e tentar apresentar-lhes a eles aquilo que será mais indicado para aquele tipo de pessoa, porque há vários tipos de pessoas, há vários tipos de fornecedores de casamento e há vários tipos de resultados finais. E aí entra uma pessoa que faz um tipo de vídeo, outra pessoa que faz outro tipo de vídeo, uma pessoa que vende um tipo de flores, outra pessoa que vende outro tipo de flores. Exatamente. Há espaço para toda a gente só tem que encontrar o nosso caminho e não é questão de ser certo ou errado e fazer principalmente aquilo que a gente gosta mais, não é? Exatamente, e tentarmos seguir esse caminho e focar-nos nisso. Exatamente. Falando nisto do certo ou errado, não existe, a verdade é que não existe. Se bem que é uma coisa que eu também tenho vindo a falar contigo ao longo do tempo, que me faz imensa confusão, é ver um casal a despender tanto dinheiro num dia e a não aproveitá-lo. Isso a mim faz uma confusão tremenda. É uma coisa que me causa alguma ansiedade, até devo dizer-te. Porque... Sim, eu considero que isso seja se calhar a parte mais difícil de um casamento. Porque é organizar tudo e não será excesso de formalidades. É essa a minha questão. A minha questão é, não será excesso de... porque, vamos lá ver uma coisa, um bom casamento também depende de um bom planeamento. Se não houver planeamento, aquilo depois também vira uma balbúrdia e também não interessa. Claro. Mas o que às vezes eu sinto, e falando em casamentos super tradicionais, é que mais parece uma visita de Estado. Por exemplo, Presidente da República à Terra, por exemplo, em Cabo Verde, e às 2 tem que almoçar com não sei quem, para as 3 ter uma reunião com não sei quem, para as 3h30 ter que não sei quê. E o que eu acho é que não há... E ele se calhar até gostava de ter ido ver alguma parte de Cabo Verde que se calhar nunca viu, mas estamos a comparar coisas diferentes. E não vai ver. Porque ele está a trabalhar, não é? Sim, Pronto, sim. Está a usar o nosso dinheiro, ele até tem que ir lá trabalhar, não tem que ir ver nada que gosta. Mas no caso dos noivos, não. No caso dos noivos, eu acho que havia de haver alturas em que, ok, às 4 dançar até cair. Por exemplo, às 5h30 é hora de ir dançar até... Não há lá essa formalidade. E quando tu chegas ao final do dia, o que tu te apercebes é que o dia passou e estás-te a começar a despedir das pessoas, danadinho para dançar e para curtir com os teus amigos, porque nós temos que... E é isso que eu acho que é importante. E cabe-nos a nós temos um papel importantíssimo nisto, porque nós quando reunimos com noivos, principalmente voltando a falar naquele casal mais fechado, naquele casal que está mais formatado, se calhar cabe-nos a nós também apresentar-lhes a eles outras maneiras de fazer as coisas, e que é possível. Sim, é possível. Porque muita gente acha... Nós casamos, está à procura de coisas diferentes, nós já casámos, mas não sabe o quê. Exatamente. Eles querem uma coisa diferente. E há dias falei na situação do First Look com uma amiga nossa, em que falei-lhe no Vai Casar em 2021 e eu dei-lhe a ideia do First Look e ela ficou muito admirada
porque nem sequer tinha a ideia de que é uma coisa que pode ser até engraçada, porque não é, mas aqui vamos entrar, não é certo nem errado. Mas pode não ser para ela. Exatamente, e se não for, não é. E ela curta o casamento à mesma, porque a questão, isto já não vai bater com aquilo que a gente estava a falar, porque o que a gente estava a falar efetivamente é que é possível, eu acredito que é possível, e nós já casámos também e sabemos que é possível, não um com o outro. Isto fica aqui fica aqui já. Não que tenhamos alguma coisa contra, obviamente, claro que não foi o caso. Não sabe o dia da manhã, fica aqui já registado. O que nós já casámos e curtimos, nós curtimos no nosso dia. E eu acredito que é possível curtir. O nosso dia não, o dia de cada um. O dia de cada um, exatamente. Eu curti o dele, ele curtiu o dele e eu curti o meu e também ele curtiu o meu. Exatamente, curtimos tudo de forma global. Mas porquê? Porque também já vimos calejados, né? Nós já sabemos que há coisas que nós saltámos. Eu lembro, por exemplo, sim. No teu caso, por exemplo, tu tiveste a cerimónia e cortaste o bolo logo a seguir e despachaste logo essa parte. Sim, porque o bolo para mim não era uma coisa importante. Exatamente. O corte do bolo para mim não é uma coisa importante. É mais uma formalidade. Portanto, não foi importante que acho que assistiram para aí 2 pessoas. Eu não fui uma delas. É verídico isto. Não, isto é verídico. Mas é uma coisa que eu me lembro, mas sinceramente... Tem que acontecer, não é? Eu nem olhei para a minha frente para ver quantas pessoas. A Giz é que disse que estavam lá 2 pessoas. Eu nem sequer olhei para a frente para ver quantas pessoas é que... Porque para mim aquilo era... As pessoas estavam ali à minha volta, tivessem a olhar ou não, claro. Não. Mas sim, agora chateava-me, por exemplo, ir dançar e tal, lá 2 pessoas. Isso chateava-me. Exatamente. Porque é aí que vai a essência do casamento, que é o que eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se de perguntar. Porque, por exemplo, no nosso caso, e falando geograficamente, nós estamos situados na zona centro do país, ainda não há tanta cultura da wedding planner, ela ainda não está impregnada aqui nesta zona, como se calhar em Lisboa, no Porto. Impregnada assim, tipo... Não é normal. Em 10 casamentos tu vais, 8 estão lá. Pronto, aí já é considerado... Aqui já é recorrente. Em 10 casamentos, se calhar apanhas 1 ou 2. Quando tu decides, vou casar, ok, vamos ligar para a wedding planner. Vamos ligar, mas não, as pessoas não pensam nisso. As pessoas pensam, ok, vamos casar aonde, em que quinta, que videógrafos e fotógrafos vamos contratar, e o wedding planner ainda não está muito na nossa zona, mas eu acredito que é uma coisa que vai acabar por acontecer, porque é uma tendência e que vai acabar por mas as pessoas não precisam ter o wedding planner, não é? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Nem, atenção, não estou a dizer aqui para não contratar wedding planners, nomeadamente porque já disse, também não é preciso ter vídeo nem fotografia. Exatamente, claro. Basicamente, aliás, eu acho que principalmente as pessoas têm que querer ir com o espírito. E eu acho que hoje em dia as coisas estão um bocadinho assim, que é as coisas são muito fáceis de obter, mas a gente só se desloca ao haver um concerto que realmente quer ir ver. A gente só vai ao cinema ver um filme que realmente a gente quer ver. Ok. Estás a perceber? Porque hoje em dia a gente tem Netflix, liga e tu podes ver o filme que tu quiseres. Exatamente. Não é? Também há outros métodos, mas eu não vou aqui dizer quais é que são. Quem nos está a ver não sabe quais são. Exatamente. Depois... Há umas cenas no computador, pronto, tá para lá. Podemos mandar uma mensagem depois e falar sobre isso, mas agora não. Mas é um bocado assim, acho que as pessoas estão a ir ver, por exemplo, num concerto, tu tens lá pessoas que realmente querem ver aquilo. Acho que é... Sim. Hoje em dia está um bocadinho assim, e eu acho que o vídeo, a fotografia, o wedding planner, tudo essas coisas, como músicos e apesar de eu considerar que se calhar que o músico seja a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes num casamento. É porque isso vai bater com aquilo que eu te ia dizer. Exatamente, acho que é no meio de todos, acho que até é o mais importante. Acho que são os mais importantes. Tu vais casar porquê? Que é a pergunta que eu acho que muita gente não faz. Para mim, eu vou dizer para mim, porque isto cada pessoa é uma pessoa. Mas para mim é uma festa. Ora, nem mais. Para mim para as pessoas têm que se sentir bem e nomeadamente eu curtir e os outros também curtirem. Eu arriscava-me a dizer que uma boa porcentagem dos noivos, eu pelo menos quero acreditar que esse é o motivo principal. E por isso é que me deixa triste e algo ansioso. Porque depois eles fazem tudo naquele dia, menos curtir a festa. Exatamente. Quer dizer, eles vão casar porque querem uma festa. Porque se eu der uma festa na minha casa, também quero curtir a festa. Não vou estar o tempo todo, por exemplo, agarrado ao fogão ou agarrado ao churrasco. Podia ser, só que tinham que pagar bem.
para tu estás a servir bebidas. Exatamente. Exatamente. Agora estás a entrar num ponto também, quer dizer, na parte das visitas e tal, isso agora aqui também não interessa, acaba por também fazer parte. Não sei como é que será também, haverá se calhar, não sei se irá variar de zona para zona, mas claro que há sempre oferendas e presentes. Mas a grande questão aqui é se é uma festa. Nós, e por acaso nós os dois pensamos muito dessa maneira, em que cada vez mais há certas pausas que deveriam ser evitadas, e eu acho que as coisas deviam correr de uma forma o mais natural possível. Sim. E... Até um bocadinho, porque, por exemplo, falando naquela parte em que está toda a gente sentada à tarde, aqui ainda há casamentos, muitos assim, pelo menos aqui na nossa zona. Sim, na nossa zona, sim. Que as pessoas estão sentadas, entram ali às 3 da tarde e depois estão até às 6 da tarde sentadas. E com quem é que elas vão conviver? Muitas vezes com as pessoas que estão ali à volta delas na mesa. São uns depende do casamento, mas é 8 a 13 pessoas mais ou menos numa mesa, e elas vão conviver com aquelas que tudo bem, que há sempre alguém que se levanta e vai ter com outras mesas porque tem a necessidade de ir ter com um amigo, se calhar conhece, que não está na mesma mesa ou coisa assim. mas a verdade é que as pessoas estão ali sentadas só simplesmente porque têm que estar ali sentadas à espera que venha o peixe e que depois venha a carne. E se essa parte fosse mais rápida, a seguir as pessoas tinham se calhar 1 hora ou 2 horas para conviver ainda mais uns com os outros e curtir ainda mais a festa. Porque a partir até ter, por exemplo, se calhar ter música logo à tarde e as pessoas... Até porque a pessoa já ia comer na mesma se não houvesse casamento naquele dia, porque quero acreditar, pronto, que fosse assim. Porque parece que às vezes as pessoas vão para o casamento para comer. Não é? Quer dizer, na nossa zona muito para comer e para criticar ainda. Pois, exato. Que é uma coisa que também se vê. Aquela vai casar com aquele, porque pronto, não é? Juntou-se a fome com a vontade de comer. É só amor. E nós também já estamos a assistir até, por exemplo, a um espaço na nossa zona também, que já está também a mudar essa tendência. A fazer as coisas de outra maneira, ou pelo menos, lá está, é aquilo que a gente falou há bocado, apresentar uma nova proposta. Claro, porque já não se pode esquecer que eu acredito muitas que a gente tem que ter trabalho sempre na mesma. Muitas das pessoas vão dizer, não, eu quero as pessoas sentadas a comer 3 horas. Ok, pronto, ok, a gente também faz esse trabalho. Mas se calhar haverão outras que vão para casa, não te vou dar já uma resposta, mas deixa-me pensar nisso, porque eu nunca tinha pensado nessa... Mas há muitas quintas, se calhar, que pensam assim, tipo, nós nunca tivemos nenhum casamento desses que era buffet, mas não tiveram porque nunca apresentaram isso. Exatamente. Porque eu acredito que em 100, se calhar, nem que seja um. Vocês têm que pegar na ideia das pessoas e pensar que realmente aquilo pode ser uma ideia até a implementar para outras pessoas, começar a apresentar. Pode ser que surja ali uma nova ideia de negócio. Por exemplo, também. Porque se a gente sempre fizer as coisas da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. Exatamente. Já dizia alguém. o outro. Alguém disse isso. Exatamente. Não, tipo, se a gente fizer sempre as mesmas coisas, um dia aquilo vai correr mal. E por isso é que nós cada vez mais estamos a assistir, embora na nossa zona com alguma resistência, mas já estamos aos poucos a assistir a alterações, a pequenas alterações no dia, das coisas a funcionarem. Às vezes as pessoas até chegam ao pé de nós até, também já com uma ideia até diferente, e é aí que também nós aproveitamos para introduzir outras coisas, porque já vimos ali, consegues perceber que há ali uma abertura do casal para fazer uma coisa um bocadinho diferente e fugir um bocadinho à rotina, e é aí que as coisas, é aí que nós entramos nessa parte de dar uma ideia e quem sabe surgir algo diferente daquilo que eles, se calhar, em princípio tinham idealizado. Sim, os noivos também têm a capacidade de ouvir as pessoas que estão à volta e de utilizar aquilo que elas acham que é bom para elas, não é? Claro. É porque, como a gente costuma dizer, é só a minha opinião. Exatamente. É? E isto que nós estamos aqui a dizer é igualmente a nossa opinião e a maneira como nós observamos um bocadinho os casamentos, porque casamentos em que as pessoas estão super felizes, incluindo os noivos, e que se estão a divertir e a ter o melhor tempo das vidas deles, dão grandes filmes. Sim. E o inverso dá um
um resultado estranho. A edição faz milagres muitas das vezes, é verdade, mas o sentimento é uma coisa que tu não adulteras em edição. Não, porque não são atores, não és tu que estás a mandar fazer alguma coisa. Exatamente. São eles que estão a viver o dia deles. Então, a não ser que sejam 2 bons atores, a coisa vai. No filme é diferente, mas aquilo são atores, mas que são atores que não têm guião. O guião deles é aquilo que eles acham que é o correto, não é? Exatamente. E assim é que deve ser. Exatamente, porque é como a gente diz, aquilo vai espelhar o dia deles. Agora, se vai ser o dia que eles querem, isso já vai ser diferente. Vai. E é assim, a verdade é que tu num casamento tu não podes controlar tudo, como é óbvio, não é? Não podes controlar, por exemplo, o clima. Não podes controlar. Sim, mas isso acho que não é um. Não, e hoje em dia depende dos espaços. Mas pronto, normalmente as coisas estão preparadas para tudo isso. Sim, e no fundo também tem que escolher um espaço em que seja possível se fazer. acham que vai chover, não é? Acho que podem escolher um sítio que tenha espaços exteriores, por exemplo, com abrigados. Na maioria dos casos já se vê, as quintas já estão bem preparadas e os espaços que recebem esse tipo de eventos já estão preparados para essa situação. Mas falando até mesmo da questão protocolar, há coisas que tu não controlas, e isto volta àquela conversa que nós estávamos a ter há bocado, dos protocolos. Como há sempre atrasos, e o problema começa a ser esse, quando há excesso de protocolos, com prazos apertados, começa a ser protocolos em cima de protocolos. E o que é que acaba por ser o casamento? O casamento acaba por ser um dia em que existe um conjunto de protocolos para cumprir que acaba com os noivos num quarto de hotel. Pronto, basicamente há um conjunto de... E nem sempre deu para curtir. E o que me custa às vezes é a pessoa achar que dá para fazer aquilo tudo. O problema é como estava a dizer há bocado, que é claro que tem que haver sempre os protocolos, não é? Tem que haver tempos, né? Tem que haver uma diretriz. Porque, nomeadamente, se for um casamento pela igreja ou se for um casamento pelo civil, quem vai casar, quer dizer, não está não vai lá estar à tua espera, claro, obviamente. Não, mas isso até é bom. Tem que ter uma hora para lá e pôr as flores. Isso até é bom que exista e tem que existir mesmo, porque o inverso, que é o caos, também não funciona. Exatamente, o caos também não vai acabar por não funcionar quando as pessoas um equilíbrio entre quando as pessoas derem conta, já passou o dia, se calhar nem casaram. E não pode ser. Eu lembro uma vez que, por exemplo, um protocolo que é escrever as mesas onde as pessoas vão sentar, não é? O nome de cada pessoa, marcar. Tem uma marcação na mesa e as pessoas chegam ao casamento e sabem onde é que se vão sentar, qual é a mesa. Exatamente, sim. Pronto. Só não tem o nome escrito na mesa não, na cadeira, pois, só falta isso. Mas eu, por exemplo, acho que pelo menos nos casamentos nós temos aqui, isso é uma coisa até boa, porque eu já estive num casamento onde os noivos não colocaram nada, não puseram nada e aquilo na altura de sentar foi um problema. E porque era uma família de 3 e só havia lugar para 2 e depois tinha que sair uma, já não queria porque não conhecia ninguém da outra mesa. Isso é o tipo de planeamento que tem que existir. Agora, pode não haver isso. Sabes quando? Quando um casamento é muito intimista, que é isso para não... pessoas. Lá está. Um casamento muito intimista não precisa seguir tanto protocolo. Pois não. Porque as pessoas não se vão chatear porque o bolo não foi cortado àquela hora. Sim. As pessoas não vão interromper os noivos porque lhes querem dar a visita e ir embora. Quando eles estão a curtir no baile. Exatamente. Estás a perceber? Porque eles estão lá para curtir, efetivamente também. Porque toda a gente está lá para curtir. Então toda a gente está com o mesmo... Está com o mesmo foco. Certo? Que é a festa. Exatamente. E isso depois traz, até para nós, como eu estava a dizer agora, é assim, resultado... nós temos que convidar aquela tia que já não vemos há 20 anos, não é? Faz parte. Exato. Pode ser que não venha. E que ela vai lá só para comer e depois dá-te qualquer coisinha, dá-te qualquer coisa no final, mas em troca disso tens-lhe dado 2 beijinhos, não é? E agora não podes por causa do coronavírus. Do Covid-19 agora podes ter uma desculpa, olha, deixa aí deixa aí, vai andando. a visitinha e vai andando. Isto não pode ser. Por falar nisso, achas que vai haver cancelamentos este ano por causa
desta praga, desta pandemia que se está a espalhar e que acabou agora há 2 semanas ou 1 semana de chegar ao nosso país. Não sei quais vão ser as consequências, principalmente. Mas para já não, aqui eu, no por nosso acaso, país estou não é preocupante. Sim, Acho porque eu estou num grupo também, vida. eu sigo um grupo em que maioritariamente são videógrafos americanos que já estão a receber cancelamentos de casamentos na Europa, porque pronto, a malta já anda nesse circuito. Sim, porque lá nos Estados Unidos acho que já está muito calmo nesse aspecto. Acho que ainda está. Sim. Mas é uma coisa que, pronto, vai acabar. Eu acho que a facilidade de contágio é tão grande. O problema é que as pessoas só veem as notícias más. Mas é verdade, há notícias boas sobre o vírus, não é? Claro, mas estas não vendem. Então, para quê? Exatamente. Mas existem as notícias e podem procurar porque existe. Existem notícias boas. Existe, pois. Boas? Se calhar não é. Boas, Vamos ver o que é que vai dar. Eu não sei se vou ver com quanto tempo é que já estamos. Quando? Estou a tentar ver. Estamos com 33 minutos. Eu acho que para o primeiro episódio, é o nosso primeiro episódio, eu acho que estamos apresentados. Uma vez mais, eu sou o Miguel. Este é o Eddie. Somos os 2 proprietários da Sinopse Films Portugal. Porque há outras e não interessa para aqui. Em que nós só descobrimos depois. Também estão longe. Estão longe, mas são nossos. Falam a mesma língua. Exatamente. Não são compatriotas, mas falam a mesma língua. Falam a mesma língua, exatamente. Mas acho que eles não vão ficar chateados. Não. Está marcado para todos. Exatamente. Até porque o mercado deles também não é bem aquilo que a gente persegue. Nós ficamos por aqui desta vez com este primeiro episódio em que apresentámos e falámos um bocadinho da nossa visão daquilo como nós, da maneira como nós trabalhamos. Em futuros episódios é muito provável que não estaremos sozinhos. Não vamos estar sozinhos, possivelmente. Vamos trazer mais alguém connosco para conversar. Porque isto mete um bocado de medo aqui. Sim, é aterrorizante aqui. Uma câmara a apontar para nós, 2 microfones. Até não queres falar do site? Sim, podemos falar. De qualquer forma, também vai estar o podcast vai estar disponível. Também é importante falar sobre isso através do nosso site em sinopsefilmes.pt. É lá que podem encontrar na secção do blog. Vão poder encontrar. Mas vai ser reencaminhado? As pessoas carregam lá e. Como é que é? As pessoas vão ao site? As pessoas vão ao site, sim, vão à página do blog. Do blog, ok. E é lá que vão poder encontrar não só este podcast, mas também outras peripécias que nós vamos passando enquanto videógrafos. Tens que explicar como tivesse a explicar à tua avó como é que se ouve um podcast. Exatamente. Estás a partir do pressuposto que a tua audiência vai ser tudo uma cambada de burros. Exatamente. Pronto. Por isso, se estiverem a ouvir, é até aqui só, porque depois a partir daqui para a frente já não entra. Não, nós estamos a brincar, mas a verdade é que vamos disponibilizar também no Spotify, no iTunes. Basta depois subscreverem e vão receber todos os episódios novos à medida que eles forem acontecendo. O site, tentar fazer um por semana, não é? Sim, vamos tentar. Não vai ser fácil, principalmente quando começar a época dos casamentos, que é sempre a abrir. E outros trabalhos também vamos tendo pelo caminho, mas vamos tentar ser o mais regulares possível. E que se quiserem entrar em contacto connosco, basta no site, vão ter essas informações, mas deixo aqui o mail geral @sinopsefilmes.pt, é o mail para o qual podem entrar em contacto connosco. Vamos estar também no YouTube, no canal da Sinopse Filmes. E estes são os canais em que podem entrar em contacto connosco, através também do Instagram, do Facebook, mas todas essas informações estão compiladas no nosso site. Se quiserem também falar connosco, usem esses canais e quem sabe pode até haver a oportunidade de trabalharmos juntos com a nossa audiência, quem sabe. Sim, e podem nos mandar também o vosso feedback sobre este podcast, podem pedir opiniões e podem pedir músicas também. Não, a gente não somos wedding planners, mas mas se quiseres nos mandar algum e-mail, uma opinião, uma dúvida, exatamente, nós temos todo o gosto em ajudar, porque já vimos muita coisa muita coisa bem e muita coisa mal. E por isso é que temos todo o gosto em ajudar para que cada vez haja mais e melhores casamentos em Portugal, porque há muitos
E a nossa maior recomendação é mesmo essa: casem pela festa, façam a festa e aproveitem a festa, e não liguem àquelas pessoas que dizem: ai, no dia do meu casamento eu sei que não vou curtir nada, porque é assim. Não tem que ser assim. As coisas não têm que ser assim, as coisas Façam podem o ser de favor, outra maneira. curtam. Pronto. Miguel para presidente. Não, ok. Tá. Por hoje estamos conversados. Vemo-nos no próximo episódio. Pessoal, tchau e obrigado por estarem desse lado. Isso, tchau. Potente, los tres mosqueteros. Sinopsecast, um podcast de Miguel Duarte e Eddie Silva.